Olá, alunos! Sejam bem-vindos à Escola do Amor Inteligente. E nós já vamos começar o programa de hoje ajudando uma aluna que está com uma dúvida que já passou pela cabeça da maioria das mulheres que trabalham fora e também cuidam de casa, né, Cíntia? Vamos ver a simulação para entender por que ela está se sentindo como se fizesse um papel de boba. Acompanhe. Eu tô casada há quase 2 meses, mas eu e meu marido já fomos casados antes. Eu sei que tenho um temperamento forte, mas sou voluntariosa. Meu marido é um pouco machista. Eu cuido da casa sozinha e ele só ajuda nas despesas. Só que agora eu tô tentando mudar e fazer meu melhor. Faço de tudo para não brigarmos. Oi, amor. Oi, amor. Cheirinho bom, hein? Sim, tá quase pronto. Como foi o trabalho? Ah, tudo bem, nada demais hoje, não. Só peguei um trânsito danado lá no centro. Tá bom, amor. Vamos deixar isso pra depois? Olha lá, não disse? Saiu no jornal, aconteceu alguma coisa bem no centro. Ok, amor, mas vamos deixar isso pra depois? Meu, a gente pode jantar aqui, poxa. Lucas, por favor, vem jantar. Eu só queria ver um pouco de TV, viu? Olha só, eu só quero um pouquinho mais da sua atenção. Quero que você ajude a deixar a casa organizada, que você venha jantar na mesa, Lucas, só isso. Tá certo, tá certo. Eu vou prestar mais atenção, eu vou arrumar as coisas, a casa vai ficar bonitinha. Desculpa, a gente pode comer agora? Podemos. Eu me sinto bem cuidando dele, porque acho certo e sei que ele gosta. Mas nem sempre é fácil. Eu faço tudo por ele e ele não faz nada. Será que eu tô fazendo o papel de boba? Eu vou deixar a Cíntia começar. Não, eu tenho 2 coisas para falar para você, amiga. 2 não, 3. Primeira coisa, tudo depende da forma que a gente vai olhar a situação. Porque você falou que o que você faz para ele, você se sente bem, a harmonia dentro de casa. Então, o que acontece? Muitas mulheres olham para essa situação e falam assim: ah, ele é folgado, eu tô aqui trabalhando, olha o que ele tá fazendo, tá chegando em casa, deixa a mochila ali, esse homem é folgado. Então isso sempre vai se tornar um peso para a mulher. E tudo também é a forma que você fala, né? Por exemplo, se você chega em casa, aquele dia, como você falou que trabalha, né? Então você chega em casa, tá um dia exaustivo, você tá cansada, não tem problema você pedir ajuda, mas é a forma que pede essa ajuda, né? E a terceira coisa importante, não dê ouvido ao que as pessoas falam, porque às vezes você está se sentindo boba ou fazendo o papel de boba porque você está ouvindo uma amiga ou alguém falar assim: ah, por que você faz tudo dentro de casa e seu marido não faz nada? Ah, não, você está sendo boba. Mas se isso está fazendo bem para vocês, se há harmonia dentro de casa, você se sente bem fazendo o melhor, cuidando dele, dando esse carinho, então você não está fazendo papel de boba, você está cuidando do seu casamento e parabéns para você. Eu queria mesmo orientar a ele, né? É ele que está precisando de umas dicas sobre valorizar o que você tem feito por ele. Agora, se ele não valoriza você, valorize-se. Como a Cíntia colocou, não vai pela cabeça das outras pessoas, não. Avalie um pouquinho essas pessoas que falam de você. Como é que está a vida amorosa delas? Porque hoje todo mundo quer dar dica, quer dar conselho, quer dar palpite, que não funciona nem com eles. Então, deixa de lado o que as outras pessoas estão falando, estão opinando, e o bom seria que você sentasse com ele e colocasse, expusesse, eu queria que você valorizasse isso, porque como a Cíntia colocou, você está de parabéns, você tem feito o seu papel, o que está faltando é ele valorizar um pouco mais. E lembre-se que você também está no crédito, né? Porque ela está cuidando dele. Então, quando você falar, pode ter certeza que ele vai ouvir, tá bom? E se você também precisa de um conselho, deixa sua mensagem no site escoladoamorresponde.com. Nós teremos o prazer em ajudar. E agora eu vou fazer uma pergunta muito importante que é a base de todo o relacionamento. Afinal, o que é ser fiel, ainda mais nos tempos de internet e redes sociais? Enquanto você vai pensando aí, nós fomos às ruas de São Paulo e fizemos essa mesma pergunta. Olha só o resultado. Ser fiel é ser honesto consigo mesmo e com os outros, falar a verdade. Para mim, ser fiel é mais uma questão de respeito com a outra pessoa. Pode ser, no caso, tanto o seu companheiro ou seus amigos. É uma questão de lealdade, até de cumplicidade um pouco.
A verdade é fundamental para isso. Eu acho que quando você, por exemplo, é casada há muitos anos e você termina o relacionamento em vez de trair. Porque você não tá valendo a pena para você mais, então você acaba. Isso é um exemplo de fidelidade. Eu adoro o conceito de fidelidade com as coisas que eu acredito, sabe? Ser fiel a mim mesma, aos meus valores. É manter essa coerência de compromisso estabelecido em tempo e o que a gente espera que se perpetue até o fim de cada um de nós. Uma coisa é certa, não dá para ser mais ou menos fiel, como a gente já viu algumas pessoas darem essa resposta. Você é fiel? Mais ou menos, não tem mais ou menos. Ou se é fiel ou não é fiel. E como a gente pode perceber, não dá para separar fidelidade e confiança. Quem é fiel não deixa dúvidas, não tem meias verdades. Agora nós vamos mostrar uma lista com definições bem importantes sobre o que é ser fiel. Convide seu parceiro, seu namorado, seu marido, sua esposa e veja quantos pontos você e ele fazem nessa lista para depois vocês compararem. O primeiro ponto, ser fiel é... ser aquele em quem se pode confiar, é aquela pessoa que aspira confiança pelo que ela faz, pelas atitudes que ela tem, você confia em quem é fiel. É ser aquele que você acredita sem duvidar. É aquela pessoa que você conversa com ela e tudo que ela fala, você acredita. Você não fica aquele ponto de interrogação pensando, será que o que ela está falando é verdade? Será que não é? Então, o que ela fala, você simplesmente acredita. Ser fiel é aquela pessoa de quem você pode depender. Você pode confiar naquela pessoa e depender dela sem medo, porque você confia na fidelidade que ela já demonstrou para você. É aquele de quem você não espera surpresas desagradáveis. Isso é muito importante dentro do relacionamento, né? Você está ali do lado da pessoa e você não fica aquela pulguinha atrás da orelha pensando no que ela pode estar fazendo, né? Quando há um atraso, por exemplo, eu nunca espero nenhuma surpresa desagradável da sua parte. Nem eu de você. Olha, muitos associam infidelidade com a traição conjugal. É claro que é um dos pontos mais importantes. Mas ser fiel é mais do que simplesmente não trair o cônjuge, abrange outras áreas da vida também. Isso, e uma mentira ou ocultar uma informação que você deveria compartilhar com o seu parceiro é uma forma de decepcioná-lo e ser infiel. Então preste atenção, pois a nossa lista continua. Ser fiel é muito mais do que não ir para a cama com uma outra pessoa, porque há quem não vá para a cama com outra pessoa, mas não é fiel, porque trai no pensamento, trai nas redes sociais. Então, ser fiel é muito mais do que ir para a cama com uma outra pessoa. É ser confiável em todas as áreas também. Então, é ter confiança quando o parceiro está com o celular na mão, às vezes conversando com uma outra pessoa, a questão até do trabalho. Então, você não fica preocupada com aquilo. Na questão nas finanças, né, quando está no meio de amigos. Então, em todas as áreas, a pessoa é confiável. Você falou das finanças. Hoje em dia, a gente vê que essa parte, em alguns casais, está faltando essa fidelidade, né? Exatamente. E atenção para o próximo item, é cumprir a palavra. Ser fiel é ser um homem de palavra, ser uma mulher de palavra. O que você combinou, o que você disse que faria, faça. Se por algum acaso haverá um contratempo, então se retrate antes que aconteça. Tenha palavra, ser fiel é isso. E ser fiel é, acima de tudo, honrar a confiança que o seu parceiro depositou em você. Porque quando você entrou nesse relacionamento, você pode ter certeza que a outra pessoa, ela confia em você. O que acontece nos dias de hoje, pela quebra dessa confiança, então fica difícil o relacionamento, porque você entra com aquele pensamento, poxa, eu confio nessa pessoa, ela vai cuidar de mim, ela vai contar tudo para mim, porque eu creio que ela acredita, ela confia em mim também, né? Então, honre essa confiança. É a base para o relacionamento. E nós não falamos aqui coisas absurdas, né? São pontos fundamentais que, se bem acordados, vão dar absoluta transparência entre o casal e fazer com que a confiança entre vocês seja plena. Isso, e agora vamos voltar ao mesmo tema, a insegurança. Só que nesse caso, a coisa está bem mais séria. A Helena foi traída no primeiro casamento, só que depois de 23 anos juntos com o Edson,
ela ainda tem medo de reviver esse pesadelo que aconteceu no antigo casamento. E a coisa realmente está feia, né? Eles chegaram aqui em pé de guerra, prontos para a separação. Então vamos ver como que é possível ajudá-los em nosso laboratório. Nós conversamos há bastante tempo, vem conversando sobre esse assunto, né? Você sabe que está muito difícil, né, essa situação. Sim. Né? E essa minha decisão está tomada. Minha decisão está tomada e eu espero que isso traga resultados positivos, para que amanhã nós venhamos retomar nosso casamento, né? Mas o nosso casamento só vai ser retomado se eu ver realmente uma mudança em você. Vamos parar um pouquinho? Desculpa já começar parando. Não se começa uma conversa assim. A gente vai dar outros toques durante todo o laboratório, mas eu não posso, Edson, começar uma conversa já dizendo o seguinte: você tem que mudar. Porque é o que acontece com a maioria dos casais. Ele cobra dela, ela cobra dele. E não se chega a um denominador comum. Então, já começou errado, né, Cíntia? Colocando uma condição, você tem que mudar. E uma coisa importante que eu quero falar para vocês dois também, é porque ele já começa falando assim: eu estou decidido. Você sabe qual é a minha decisão, que é a questão do divórcio, de se separar. Então, antes da gente dar todas as dicas, o que vocês têm que fazer, deixa o sentimento de lado. Ouça o que vocês precisam mudar. Não já começa com esse pensamento assim: não, eu já estou decidido, eu já sei o que eu quero. Porque aí a gente vai falar e não vai adiantar. Então, primeiro, ouça, deixa o sentimento de lado e saiba o que vocês precisam fazer. Vamos continuar. Mas você acha que uma mulher vai aceitar uma opinião ou alguém dando opinião no casamento? A quem você se refere? A Priscila mesmo. Então... Porque ela se juntou a vocês, ela falou na minha frente, ela falou assim: agora seremos 3, depois que eu operei, entendeu? Não, isso não existe, né? Você sabe muito bem que não existe, nunca existiu. E sempre eu procurei deixar isso muito claro para você, não só para você, para o Eduardo, irmão dela, a Vitória, as pessoas mais próximas de nós, todos sabem que isso é coisas, sabe... simplesmente inventado. Entrou em colapso mesmo depois que eu operei. Não, porque vocês ficaram amigos. Não. A última que você fez para acabar sabe, complicar a situação, você espalhou para minha família. Eu falei para todo mundo que a gente ia separar porque você estava me maltratando no carro, falava para me descer. Vai a pé. Tipo, se aproveitando mesmo da situação. Um outro ponto-chave dessa situação é você trazer o seu passado para dentro do nosso casamento. Desde o começo foi. Como assim? Que passado? A sua insegurança total. Sim. Isso não existe. Você fez uma grande amizade agora com a Priscila que não existe desde pequeno, isso você sabe. E uma coisa que eu percebi, acho que a Cíntia percebeu também, é a Helena, por ter sido traída no passado, ela traz uma insegurança muito grande que ela tem que aprender a lidar com isso, senão ela vai viver desconfiando de outras mulheres, da própria filha e de outras situações que vão acontecendo. Isso é importante você entender, Helena, essa questão da sua insegurança. O porquê que você está tão presa a isso, nessa até mesmo aproximação da Priscila com o seu marido, nessa questão deles estarem conversando. Então, você tem que olhar para essa sua insegurança, da questão se é do seu passado. Então, é importante você avaliar isso e não só ficar presa e focada. Não, eles agora estão conversando muito, eles se aproximaram muito, agora eles estão contra mim. Porque a pessoa que ela é insegura, ela vai pensar dessa forma, ela vai olhar aquela cena e ela já vai analisar, eles estão contra mim, né? Eles estão fazendo algo, estão planejando algo contra mim, porque eles não gostam mais de mim. Então, esses pensamentos vai fazer você tomar atitudes que vai machucar o seu marido e que também vai afastar você da sua filha, né? Porque, poxa, ela é a sua filha, então, de alguma forma, eles estão querendo te ajudar também. E outra coisa, Edson, você diz que está lutando aí há mais de 20 anos para fazer dar certo o casamento. Pelo amor de Deus, se você sabe que a sua esposa no passado foi traída e traz essa mágoa, essa sequela,
você tem que fazer muito mais para evitar problemas. Reporte, se você for a algum lugar, se você vai atrasar, fale para ela. Preencha as lacunas com informações, porque ela tem um problema. Nós estamos orientando ela, mas agora é para você. Se você sabe que ela é insegura, então dê todas as informações que ela precisa para você ajudá-la de verdade a vencer essa insegurança. Avisa quando você for em algum lugar, se você for atrasar. Ambiente que tiver mulheres assim, fique próximo da sua esposa. Se você receber alguma mensagem de alguém, de alguma mulher, mensagem indevida, mostre para ela. Começa a reportar, a falar, mesmo que seja em excesso. Você vai estar ajudando a sua esposa, tá? Vamos continuar aqui. As coisas que você fala não é de um marido romântico. Você fala para Helena, não é questão de romantismo. Deixa eu falar para você. Não é questão de romantismo. O que você me ofendeu mais? Quando você me chama de podre. Quando você fala... Mente. Não. Mente podre. Você fala mente podre. Sim. Quando você fala que eu não valo R$1. Você acha que isso é bonito? Negativo. Eu não falo isso para você. Então, eu acabei mesmo. Para mim também, o casamento está acabado. Tudo bem. Está encerrado. Tudo bem. Eu ainda vou continuar lutando. Não, você não está lutando pelo casamento. Eu vou você continuar lutando por uma casa, a minha decisão tomada agora, eu acho que muitas coisas que aconteceu, eu fui culpado por não ter tomado essa decisão bem antes. E agora, ultimamente, de 5 anos para cá, que mudou de emprego, melhorou um pouco o emprego, e aí o que aconteceu? Você esconde tudo, olerite, senha, tudo. Agora eu vou falar, espera. Quando eu te conheci, você pagava aluguel, né? Mas já tinha uma pensão, né? Deixa eu falar. Você pagava aluguel e tinha aquele terreno em Bugaçu. Então, vamos construir lá. A partir daquele momento, nós não ficamos mais nem um ano pagando aluguel. Nós se esforçamos, mudamos para Embu-Guaçu e a partir dessa mudança para Embu-Guaçu, como era que a gente fazia? Sempre, se eu fazia a compra, você pagava parte de material de construção. Não era assim? E aí o que acontece? Você, uma média, vamos pôr aí R$3.000, né? R$3.000. Eu ganho menos. E aí o que acontece? A única coisa que você sempre fez dentro de casa, sabe o que foi? Pagar a luz e um botijão de gás. O resto quem paga sou eu. Pergunta por quê? Se perguntar para qualquer pessoa, a Vitória, o Eduardo, eles são testemunha disso. Eu mudei minha tática com você porque você adota outras pessoas. Você não adota a sua filha ou o seu filho, você adota outras pessoas para ajudar. Como ajudar? Essas pessoas que você está falando é a Priscila, não é? Fala. Outras pessoas. Seja direta, seja clara. A colega sua tinha 2 filhos, estava doente, não sei o quê. Levava para lá e para cá, para lá e para cá, sempre pedindo dinheiro para mim. Aí eu falei, peraí, alguma coisa está errada. Por que ele está levando para lá e para cá e eu que tenho que dar o dinheiro? Eu pedindo dinheiro para você, dona Helena? Sempre. Eu tenho lá notinhas, tudo de posto, de gasolina, tudo, então nós estamos brigando por bobeira. Se nós vamos num churrasco na casa dos meus irmãos, se lá tiver mulher, acabou o churrasco. É engraçado porque vocês começam a falar de uma situação, aí quando joga para um, não resolve aquele problema, já levanta uma outra situação, joga para o outro, não resolvem aquele problema, já está no churrasco agora. Prestem atenção, preste atenção. Quando eu me caso, não existe mais privacidade. Não existe mais o eu Cucato ou o eu Cíntia. Agora existe o nós. Acabou o eu. Então, a Cíntia tem todas as minhas senhas, tem acesso a tudo. Eu tenho acesso a tudo que é dela. A vida financeira de um casal, a vida econômica de um casal tem que ser uma só. Não existe meu dinheiro, é nosso dinheiro. Por isso que muitos casais têm fracassado, porque eles querem ter um relacionamento, entre aspas, mas terem privacidade também, terem a vida separadas. Não dá. Essa receita, o resultado dela é o divórcio, é a separação, é o fracasso. Então, vamos continuar. Nós estamos aqui procurando ajuda. Você vai querer ajuda, você vai mudar. Tá, é isso que nós... Você vai mudar? No ponto que você me acusa, eu não vou mudar em nada. Um pouquinho. Não, esse momento é impressionante.
Não é? Você vai mudar? Mas e você? Vai mudar? Não, eu não vou mudar em nada. Como é que vai resolver o problema com esse tipo de comportamento? Hein, Edson? Hein, Helena? Vocês se propuseram a vir ao nosso laboratório, ao laboratório do programa, para resolver o problema. Não é assim. Parabéns, vocês estão expondo os problemas, eu creio, eu tenho certeza que vai resolver, se vocês colocarem em prática. Então, esse ponto é muito importante. Pare de cobrar ao outro e passe a cobrar a si mesmo. Ao invés de perguntar, vem cá, você vai mudar? Pergunte assim, eu vou mudar? No que eu tenho que mudar? Aonde eu posso me esforçar para mudar? É um exemplo que eu vou dar para vocês. Imagina, nós estamos aqui nesse estúdio e aí alguma coisa começa a pegar fogo e eu estou com o extintor na mão, podendo apagar aquele fogo. E eu falo assim, apaga aquele fogo. Quer dizer, eu estou com isso na mão, eu tenho o poder de apagar aquele fogo, mas eu estou esperando que ele faça isso. Amor, pelo amor de Deus, me salva. Salva a gente daqui, porque está pegando fogo. Isso não é inteligente. Eu estou com o extintor na mão. Então, você está com esse poder de mudar a si mesmo. E você mudando a si mesmo, tanto a Helena quanto o Edson, vocês vão mudar aquela situação e aí vocês vão conseguir apagar o fogo. Vamos terminar de ver para ver como é que fica. Vamos lá. Você não vai mudar. Você já viu como você é para mim? Coloca lá um filminho para rodar para você ver. Você não é tão legal assim comigo. No dia que você mudar, nós vamos terminar nossos dias de vida juntos. Se não, esquece. Tá bom? O quê? Qual seria a mudança? Total. Mudança interior, sabe? Acabar com essa loucura que você vive. Que loucura? Essa neura que você vive. Eu vou deixar você fazer um exame de mim, sabia? Não, eu não quero. Quem vai fazer é o médico. Eu vou deixar e você vai cair do cavalo, que eu não tenho nada. Se você mudar... Se você me tratar como esposa, eu posso até pensar. A loucura aí está nos dois, né? Porque a partir do momento que eu só consigo ver erro nos outros e não enxergo os meus erros, isso pode ser considerado um tipo de loucura. Então, preste atenção. O primeiro ponto, e é o ponto principal, passe a olhar para você. Se a minha esposa está falando algo, repetidamente eu tenho que ouvir isso, porque é importante para ela. Então, aprenda, Helena, Edson, a ouvir o que ele está falando para você, o que ela está falando para você e pare de cobrar um ao outro com respeito aos maus tratos, Edson. Você não pode tratar a sua esposa assim, ela é sua esposa. Tudo bem, você não precisa ser o homem mais romântico do mundo, mas faça coisas para agradá-la. Ah, mas não cabe porque eu só recebo insulto. Existem momentos que você pode sim ser romântico e tratá-la bem, mas começa com isso, cada um cobrando a si mesmo. E eu quero falar algo especial para Helena. Helena, vença essa sua insegurança, veja o valor que você tem, porque essa sua cisma com a Priscila, sabe o que é? É porque você quer que a atenção que de repente, demasiadamente, o Edson tem dado a Priscila, você quer essa atenção para você e você não tem tido. Só que você não precisa de atenção dele para ser feliz, para se sentir valorizada. Quando você trabalhar nessa sua insegurança, ver o quanto você é especial, o quanto você tem valor, ele vai enxergar isso em você e ele vai querer se aproximar mais e mais de você. Então, eu creio que um ponto principal para a Helena é isso, vença a sua insegurança. E uma outra dica, vocês devem participar das palestras que nós realizamos às quintas-feiras, tanto nós como o Renato e a Cristiane Cardoso, e eu tenho certeza que mais orientações serão dadas e em breve a gente vai ver um outro lado dessa história. E o próximo bloco vem aí com uma história muito forte e que tem muito a nos ensinar. Será que dá para ser feliz depois de passar por anos de abuso sexual na infância? Como se livrar do vício da bebida? O casal Jarbas e a Rita vão nos contar essa história. É depois do intervalo, não sai daí, a gente já volta. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois?
você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Hoje vamos falar com um casal que passou por muitos problemas. A esposa Rita teve que lidar com um dos maiores traumas que alguém pode passar: o abuso sexual na infância, praticado por alguém da própria família. Esse trauma pode ficar escondido lá no fundo, mas tem uma hora que vem à tona e mexe com toda a confiança da pessoa, abalando tudo, né, Cíntia? E o abuso sexual acontece em todas as camadas sociais. Não depende do sexo, acontece com meninos também. Vamos acompanhar agora essa matéria. O abuso sexual contra crianças é a violência mais comum no Brasil depois do abandono. O Disque Denúncia Nacional, Disque 100, divulgou que mais de 17 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual no país em 2015, ano do último levantamento. Uma média de quase 50 casos por dia. A maioria da Bahia, seguida por Rio de Janeiro e São Paulo. Um crime que marca a vida para sempre. Os abusos começam normalmente cedo e podem durar por anos. E além do comprometimento emocional, como medo, vergonha, irritabilidade e insegurança, existem as consequências físicas, como sequelas nos órgãos genitais, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e nos homens, os abusos podem gerar até mesmo impotência sexual. A grande maioria dos casos é dentro da própria família da vítima, o que dificulta uma denúncia. Segundo a polícia, quase 70% dos casos de estupro acontecem no ambiente doméstico. De acordo com o Instituto Sou da Paz, através de uma pesquisa realizada em São Paulo com base em 1.055 vítimas, 23,9% têm entre 11 e 15 anos. E o agressor faz parte do círculo pessoal da vítima em 58,9% dos casos. Cerca de 29% são conhecidos e 25% familiares. As agressões acontecem em todas as classes sociais e econômicas. André Surak contou no livro Morri para Viver que foi abusada sexualmente pelo padrasto dos 2 aos 8 anos de idade. O cineasta Woody Allen foi acusado de abusar sexualmente de sua filha adotiva Soni, com quem é casado hoje, quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Ele também foi acusado por Mia Farrow, ex-mulher do diretor, de ter abusado da outra filha adotiva, Dylan. Os cuidadores de crianças, família, vizinhos, professores devem ficar sempre muito atentos e desconfiar de mudanças abruptas de comportamento. Sinais como queda no rendimento escolar sem explicação aparente, perda de apetite ou comer compulsivamente, marcas roxas pelo corpo e isolamento repentino podem ser sinais de que algo está errado. Uma vez detectada a mudança, o ideal é buscar o diálogo com a criança de forma muito sutil e discreta e não encarar como mera fantasia o relato delas. Abuso sexual infantil no Brasil é crime inafiançável. A punição vale também para quem favorece o crime e não somente para quem pratica. As penas podem variar de 4 a 10 anos de prisão. A Rita faz parte ou fez parte dessa estatística. No seu caso, quem foi o abusador, Rita? Um irmão. Foi o seu próprio irmão? Um irmão adotivo, Que coisa, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com eles. A outra parte dessa história é o Jarbas, bem diferente da Rita. Ele teve uma infância tranquila, pais presentes, só que em algum momento, lá pelos seus 15 anos, ele fez uma escolha errada. Ele começou a beber e isso afetou boa parte da vida dele em todos os aspectos. E nós vamos ver essa matéria que aponta dados sobre o alcoolismo, que cada vez está mais alarmante. Acompanhe. Histórias dramáticas que mostram a trajetória de pessoas que perderam tudo para a dependência do álcool. Emprego, dinheiro, família, dignidade são cada vez mais comuns.
O consumo do álcool no Brasil é 40% maior que a média mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com o estudo, estima-se que no mundo, indivíduos com 15 anos ou mais consumiram cerca de 6,2 litros de álcool puro em 2010, o equivalente a 13,5 gramas por dia. No Brasil, porém, o consumo total estimado equivale a 8,7 litros por pessoa. A OMS diz ainda que em 2003 o consumo no país era bem maior, 9,8 litros por pessoa. O relatório afirma que 3.300.000 é o número de mortes relacionadas ao álcool por ano no mundo, o que significa que quase 6% das mortes em todo o planeta são atribuídas total ou parcialmente ao consumo da droga. No país, a parcela da população que experimentou o consumo excessivo da bebida pelo menos uma vez durante o ano foi de 12,5%, enquanto que a média mundial é de 7,5%. Para piorar a situação por causa do acesso fácil, cada vez mais a dependência do álcool é cruzada com outras drogas, como cocaína, ansiolíticos e até mesmo crack. Em 2012, a substância esteve associada a 61,5% dos índices de cirrose hepática e 11,5% dos acidentes de trânsito no país, sendo 18% entre homens e 5% entre mulheres. Em todo o mundo, aponta a OMS, as faixas etárias mais jovens, de 20 a 49 anos, são as principais afetadas pelas mortes associadas ao uso do álcool. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Jarbas. Quanto tempo que você ficou viciado no álcool? Em média, 16 anos. E era todo dia? Todos os dias. Todo dia você tinha que beber? Todos os dias. Os últimos anos, eu tinha que levantar de manhã, em vez do café, eu tinha que tomar o álcool. Quer dizer, você é viciado desde a infância, da adolescência. Isso. E você é abusada desde a infância também pelo próprio irmão. A gente vai ver agora quem era o Jarbas e quem era a Rita antes de se conhecerem. Acompanhe com a gente. Uns 13, 14 anos, colega de escola, e eu já gostava de bebida. Eu já gostava, e isso era uma preocupação muito grande da minha mãe. Porque muitas vezes ela estava sozinha em casa, meu pai estava viajando e ela sabia do que poderia acontecer. E eu gostava mesmo da bebida. 13, 14, 15, 16 anos na minha infância, se deixasse, eu bebia mesmo, não tinha como, eu gostava da bebida. Eu sempre estava mal acompanhado. Meus amigos eram amigos de farra, amigos de bagunça, amigos de bebedeira. Então a gente costumava entrar num bar na sexta-feira e sair na segunda. Muitas vezes meu irmão mais velho tinha que ir lá, chamar atenção, brigar, me colocar para fora, para poder levar para casa, porque sabia que a minha mãe ficava preocupada comigo. Ele chegava cheirando bebida, ele repetia um pouquinho as coisas, né? E a gente notava que ele estava bêbado, que ele me chamava tudo para quentar uma comida para ele. Lutei muito para ele não beber. Pedia, falava, dava conselho, pedia para não beber, mas ele não ouvia. Com 18 anos eu fui servir o exército. Então nessa saída minha de casa para outra cidade, aí eu já conheci outros tipos de amigos, outros tipos de colegas, aí já foi outro tipo de farra. Aí, como diz, né, a quantidade que eu bebi aumentou. Eu chegaram até ligar para minha casa, para minha mãe, farra de bebida de mulher na rua. Chegaram até a falar para minha mãe que eu tinha morrido num acidente. Por coincidência, nesse exato momento, eles ligaram para o exército, eu estava no exército, ligaram para o exército e informaram. Eles queriam saber de mim. E o exército não conseguia me achar. Na hora que eles conseguiram me achar, descobrir aonde que eu estava, eu realmente estava bebendo com mais uma turma de amigos. Deu toque de recolher para todo mundo, para poder fazer a busca no Rio. E aí, um colega meu sabia que eu estava bebendo, aonde que eu estava bebendo, escondido, lá dentro do exército, foi atrás de mim e falou, você aparece lá, porque a coisa está pegando do seu lado. Antes de eu ser preso por esse motivo, eu fui para casa, minha família me levou para casa. E quando eu cheguei lá, a sala estava limpa para poder fazer meu velório. Eu deixei tudo para trás e fui para Belo Horizonte. Aí começou toda a minha jornada de novo. A minha mãe sabia como que eu era, então ela chorou muito, ficou muito triste. Para nós foi muito difícil a gente aceitar, porque a gente queria que ele ficasse. Passava a noite toda preocupada, muito preocupada com ele, porque não sabia onde que ele estava, aonde que ele ia ficar, como que ele ia ficar lá sozinho. Ela sabia que coisa boa não ia dar nisso. Aí costumava sair de casa na segunda, chegar só na outra segunda, sair na sexta, chegar só na segunda. Aí esse primo que morava com ele começava a ficar preocupado porque eu conhecia pouco a capital. Já arrumei emprego, já fui trabalhar, pensava só no presente.
Eu tinha que viver aquele dia. Então, aquele dia eu aproveitava o máximo. Então, eu não pensava o que eu ia fazer pela frente, não pensava em nada disso. Mas eu tinha ambição. Eu tinha ambição de ganhar dinheiro. Eu sou a terceira filha de uma mãe solteira que me deu em adoção para uma família que já tinha 4 filhos biológicos. E as lembranças que eu tenho da minha infância são muito assim, muito tristes, sabe? Quando a Rita chegou na minha casa, eu tinha 8 anos de idade. Aí a mãe dela apareceu com ela, né, doando como se fosse um animal. Deixou ela, que não tinha condições de criar, e minha mãe, como que era só eu de filha mulher, e tinha os homens, então minha mãe pegou para me fazer companhia. Ela tinha 6 meses de idade. Eu tive um parente meu que abusou de mim durante toda a minha infância e durante toda a minha juventude. E eu cresci vendo o meu pai espancando a minha mãe. Ele bateu nela inúmeras vezes perto da gente. Muitas vezes bêbado, ele espancava a mamãe. A minha mãe, ela era presente na nossa vida. A nossa vida era muito difícil, era uma vida assim, muito regrada, nos faltava tudo, do mais básico, da alimentação ao vestuário, tudo nos faltava. E além do dinheiro dele ser pouco, o pouco que ele ganhava, ele ainda gastava com a bebida. E já na minha fase de pré-adolescência, eu apanhava muito. Eu apanhava desses irmãos, eu apanhava muito da minha mãe, eu era muito rebelde. Ela cresceu uma criança revoltada, muito atrevida, muito rebelde. Ela xingava muito, ela brigava, ela respondia, ela falava palavrão. Aí minha mãe às vezes corrigia ela não aceitava. Ah, vai se catar, me deixa! Eu não quero jantar, que saco! Você viu como falou comigo? O que eu faço com essa menina? Diz pra mim, o que eu faço? Olha, mãe, acho bom você devolver logo essa galera. Só trouxe desgraça pra essa casa. Meus irmãos e os meus pais, meu pai e minha mãe, sabiam dos abusos. Todos sabiam. Se você me pergunta com qual idade que isso começou, eu não sei te dizer. Porque desde quando eu me entendo por gente, isso acontecia. A mãe, coitada, também não entendia isso. Que de repente eu precisaria, na época, de um tratamento, precisaria que aqueles abusos cessassem e que o trauma fosse que a gente tentasse corrigir aquele trauma. Eu escutei inúmeras vezes a minha mãe falando que a culpada dos abusos era eu. Ela falava assim, por que ele não faz isso com a sua irmã? Isso é por causa das roupas que você veste, isso é por causa da forma como você se porta. Mas aí eu falava, mãe, mas isso começou, eu era pequena. Por que isso é só comigo? Mas ela não entendia. Hoje eu tenho, muita dó dela. Disso. A minha mãe, ela era uma sofredora. Na minha casa, no quintal da minha casa, tinha uma moita de uma planta que o pessoal chama de espada de São Jorge. Aquilo murcho, aquilo dói tanto. E eu apanhei tanto com aquilo. Teve uma vez que eu me lembro, a gente dormia junto no quarto, nós duas. E eu acordei assustada com ela pulando da cama. E já era ele tirando a coberta dela. Eu agradeço muito a minha irmã. Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha irmã. Muito grata. Ela evitou que uma coisa muito pior pudesse acontecer. Porque aí, a partir daí, ela começou a tomar conta de mim. Ela é mais velha que eu. Eu me sentia daquele jeito. Eu pensava assim, eu só vou deitar se a Maria vier para o quarto. Lá em casa era muito rigoroso, a gente não podia comentar sobre essas coisas. Então, assim, por mais que eu falasse, minha mãe não acreditava. O meu maior sonho era matar ele. Eu pensava que eu não queria me casar, não queria constituir uma família, por causa dos abusos, de tudo que acontecia. Na minha opinião, na minha cabeça,
os homens iam me querer só para aquilo ali mesmo. Tanto que eu não tive namorado. O meu primeiro namorado foi meu esposo. Eu conheci o Jarbas e eu me apaixonei por ele. Ele veio do interior para morar com uns parentes dele, uns primos, em frente à nossa casa. E ali eu conheci um rapaz mais velho que eu, 4 anos mais velho que eu, já um homem formado. Rapidamente a gente se interessou um pelo outro. Ele foi até em casa, conversou com meu pai e nós começamos a namorar. Com uns 20 dias depois que a gente já estava namorando, eu contei para ele. Eu contei para ele o que acontecia. E a minha surpresa foi muito grande que o Jarbas falou para mim assim, a gente vai casar, você vai ver, isso vai passar, a gente vai casar e vai passar. O que você pensou quando ela contou isso para você? Eu vi ali que era uma oportunidade que eu ia ter de realmente ter uma família. Ali, naquele momento veio a vontade de ter uma família. E eu passei, ali eu já vi que eu gostava dela. Você queria livrar ela daqui? Queria tirar daquela situação. E eu vi que eu poderia fazer isso. Quando eu comecei a namorar o Jarbas, eu não tive mais problema. E com o tempo, eu também fui falando um pouco da minha vida para ela, que eu também não era fácil. Eu sabia que ele gostava de tomar uma cerveja de vez em quando. Lá com os meus irmãos, de vez em quando, nessa ocasião ele já frequentava a minha casa. Então, nos finais de semana, principalmente aos domingos, ele tomava uma cervejinha, mas aquilo era coisa pouca. E eu te confesso que eu fiz muita vista grossa. Por quê? Porque eu precisava sair daquela situação. E aí eu falei, vai dar certo. Ele gosta de mim, ele bebe aos finais de semana, mas como ele gostava muito de mim, a gente se dava muito bem, eu pensava, ele vai parar. Nosso relacionamento era muito bom. E durou, entre namoro e noivado, foram 2 anos e meio. A gente vê aí que a Rita, ela encontrou no Jarbas a salvação dela, né? Então, ela encontrou ele, então se agarrou para fugir, para sair daquela situação. E normalmente quando a pessoa age dessa forma, ela está cega, ela não consegue enxergar os defeitos, os problemas ou o que isso pode causar lá na frente, né? Porque tanto a Rita como o Jarbas só queriam ser felizes. E quando se conheceram, acharam que poderiam fugir dos problemas que carregavam, mas não foi bem isso que aconteceu. É sempre assim que acontece, né? A pessoa não imagina o que vai acontecer, encontra o amor, a emoção, entre aspas, o amor, a emoção fala mais alto, a paixão. Mas quando uma pessoa que tem um trauma profundo, que era o caso dela, se envolve com alguém que está escondendo um vício, que era o caso dele, a tendência é terem muitos problemas pela frente. Mas agora nós vamos ver a segunda parte dessa história, que começa no namoro deles e segue para um casamento totalmente conturbado. Acompanhe. Então, como foi o início desse casamento? No início foi excelente, por incrível que pareça. Só que o tempo foi passando, as dificuldades foram surgindo. E com a chegada das dificuldades, o Jarbas foi pegando todas as dificuldades que vinham, ele jogava para fugir delas, ele bebia. Se eu estava triste, eu bebia para ficar alegre. Se eu estava alegre, eu bebia para poder ficar triste. E se qualquer motivo, eu usava bebida. E assim que era a minha vida. Jarbas, você não acha melhor a gente pegar um táxi? Para, Rita. A gente já conversou, vai. Você acha que eu vou deixar esse carro aqui e buscar ele outro dia? Olha seu estado, Jarbas. Para com isso. Chega desse falatório. Daqui 20 minutos a gente está na nossa casa. Vai, entra logo e não enche o saco. Da próxima vez, vê se me ouve. Olha o tempo que a gente ficou rodando. Errar é humano. É lógico, no trânsito a gente sempre pode errar. Isso acontece com todo mundo. Qual que é o problema? 4 horas, Jarbas. 4 horas para achar o caminho de casa. E você é inacreditável. Olha, a sua preocupação era a gente bater o carro, não era? Então, não batemos. Pronto, tá tudo certo. Chegamos são e salvos. Agora vê se cala essa matraca e sossega. Próxima vez eu pego um táxi, mas não coloco minha vida mais em risco com você. Começou a ficar uma situação insustentável. Para eu poder exemplificar, estava tudo certo. O dinheiro tinha dado para pagar as contas do mês, estava tudo correto. O Jarbas chegava bêbado. Vamos, por exemplo, numa quarta-feira. Jarbas, por que você bebeu? Essa nossa vida é uma rotina. Tá bom. Aí saía da rotina, o Jarbas estava muito feliz. Jarbas, por que você bebeu hoje? Não, hoje eu só bebi para poder comemorar.
E vocês brigavam por causa disso? Nossa, Muito. Eu não queria que ela ficasse com aquela cobrança. Eu queria que ela aceitasse a bebida. Aí a nossa vida começou a virar um inferno. Chegou num ponto que a gente não respeitava mais as meninas. Elas viam tudo. Eu via exatamente, eu posso te dizer, que eu via exatamente a situação da casa dos meus pais na minha casa. Eu fui vendo aquele problema se agigantar diante de mim a cada dia. E aí, no que isso resultou? Nesse gigantismo, nesse tamanho de problema. Eu tive depressão. Eu cheguei a tentar suicídio. Ela chegou a ficar 3 meses trancada no quarto. Eu saía para trabalhar e ela não fazia nada para as meninas, ela não dava banho nas meninas, ela não fazia alimento para as meninas, não fazia nada. Não fazia almoço, não fazia nada. Então eu ficava o dia todo trabalhando, porque eu tinha um trabalho. No trabalho eu tinha responsabilidade. E eu chegava em casa, eu tinha que dar banho nas meninas, arrumar alimentação para as meninas e dar banho nela. Ela ficava trancada dentro. Isso quando eu conseguia fazer ela abrir a porta do quarto. Em meio à depressão, as contas só aumentavam. E o Jarbas ainda fazia dívidas com a vizinhança. Eu chorava a noite inteira e durante o dia eu me trancava no quarto e dormia. O dia que aconteceu a agressão física pela primeira e última vez, eu falei, eu não quero mais esse casamento. Eu não te falei que eu precisava de dinheiro para ir no mercado? Não é possível. Onde você estava, Jarbas? Ah, não interessa. Você estava num bar, né, Jarbas? Ai, lá vem de novo você com essa história de bar. Ai, cansei, não enche. A gente cheio de conta para pagar e você torrando todo o dinheiro da gente em pinga. Foi o que você disse? Olha aqui, Jarbas. Vencida, essa aqui vence amanhã. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou lá no bar para ver se seus amigos ajudam a pagar essas contas aqui de casa, tá? Fale assim comigo, hein? E não toque mais o nome dos meus amigos. Você chama aquele bando de pinguços de amigo. Então, a noite da agressão foi a pior noite da minha vida. E, em contrapartida, foi a melhor também. Aí eu vi que não tinha condições. Eu falei, não, então vamos separar e você fica aí, eu vou dar um tempo lá. Aí eu peguei as coisas, pus no carro, pus na bolsa, pus no carro e fui para a escola, fui ficar numa escola. Mesmo sem ter onde morar, Jarbas continuou bebendo, até que um dia seu sogro o expulsou da escola onde morava. Seu João, eu só peço mais alguns dias para o senhor. O senhor sabe, a sua filha é difícil, a gente não tem para onde ir. Seu João, eu tô sem dinheiro, o senhor entende? Eu não tenho de onde tirar, eu tô com o nome sujo. Por favor, me ouça, deixa, por favor, vamos conversar. Como você se sentiu? Pior dos homens. Aí eu piorei mais ainda na bebida. Se eu já bebi uma certa quantidade, eu piorei. Aí eu dobrei a quantidade de bebida que eu estava tomando. No outro dia, eu peguei a documentação e levei para o advogado. Todos os ingredientes para o fracasso estavam no relacionamento de vocês, né? Quanto tempo que vocês viveram com esses problemas no casamento? 11 anos. 11 anos? 11 anos. E vocês estavam naquele ponto ali, vocês estavam realmente decididos a se separar? Ali foi, né? Foi. Ali foi o ápice. Ali foi o momento que a gente falou, não, disso aqui não vai passar mais. Foi a primeira e única agressão física que aconteceu e naquele momento a gente decidiu que a gente ia acabar se matando dentro de casa. É porque no caso aqui do Jarbas não houve a traição com uma mulher, mas o álcool, as bebidas, eu posso dizer que era amante. Com certeza. Você trocava sua esposa. Com certeza. Pela bebida, literalmente. Literalmente. No dia da agressão, teve isso também? Teve. Você comentou que esse foi o melhor dia da sua vida. Foi.
O pior, foi o pior durante um momento e foi o melhor. Aquela noite eu não dormi. Explica pra gente por que foi o pior e ao mesmo tempo foi o melhor. Então, aquela noite eu não dormi. Como as noites passadas eu não dormia por causa da depressão. Então, eu coloquei as meninas no cantinho da minha cama e liguei a TV. E eles estavam convidando naquela noite para participar da palestra. Aí eu pensei, eu vou lá ver. Foi a primeira vez que você viu um programa falando das palestras? Foi a primeira vez que eu vi. Falei, eu vou lá. No outro dia eu levantei cedo, arrumei as meninas, mandei a mais velha para a escola, peguei a mais nova e fui. Desculpa, o que você viu ali que chamou a sua atenção para você tomar essa decisão? Porque tinha uma pessoa falando de um problema parecido com o meu. Aí a sensação que eu tive naquele momento é que aquela pessoa estava falando só para mim. Falei, como é que pode essa pessoa estar falando isso aí? Ela viu o que aconteceu aqui em casa hoje? Ela sabe da vida que eu levo, da situação que eu levo? Então, o dia que eu ouvi aquilo que alguém falou na TV, me convidando para as palestras e falou assim, venha que sua vida vai mudar. Eu falei, eu quero. E você, quando chegou aqui na palestra, o que você ouviu? Aliás, há quanto tempo que vocês têm vindo às palestras? As palestras esse ano fazem 18 anos. 18 anos? 18 anos. Tá, o que eu quero saber é do primeiro dia. O que aconteceu no primeiro dia quando você chegou aqui? Eu aprendi, no primeiro dia, que eu estava fazendo tudo errado. É como se eu estivesse tentando matar um jacaré com beliscão. A minha mãe havia feito errado em relação ao marido, aos filhos, e eu estava fazendo exatamente, cometendo o mesmo erro e que não ia me levar a nada. Ia me levar à separação mesmo e à destruição da nossa família. Então eu comecei a aprender. Naquele primeiro dia eu já aprendi. Peguei o pouquinho que eu aprendi e comecei a praticar lá em casa. É como se uma venda caísse assim dos seus olhos? Exatamente. Você se sentiu assim nesse primeiro dia? É como se eu estivesse assim, se eu estivesse num lamaçal muito sujo, uma mão muito forte me pegou, me levantou e falou, vem cá que você não vai afogar. Você não vai morrer aí no meio dessa lama não. Tem saída para você. E qual foi a primeira mudança? A primeira mudança foi em relação ao Jarbas. Eu já não brigava mais. Dois dias depois ele voltou para casa, né? Que a gente estava morando na escola. A gente já começou a conversar, ele olhava assim, estranho para mim. Eu não jogava mais as bebidas dele fora. A hora que ele chegava, que ele começava a beber, eu ia fritar um frango para ele, por exemplo. E para você, Jarbas, como é que foi essa mudança dela? Foi assim, eu já chegava bêbado, né? Chegava em casa, eu ia procurar minhas bebidas, estava lá, intacto. Colocava a bebida na mesa para beber, ela fritava tira-gosto para mim. Fritava carne, torresmo, tal, e arrumando aquele negócio lá. Colocava até no copo, eu olhava assim, tem alguma coisa estranha. Não brigava, não falava mais nada comigo. Arrumava toalha para mim tomar banho. Eu chegava em casa, as minhas já estavam toda arrumadinha, tudo certinho. Então as brigas começaram a acabar. O comportamento dela era outro? Outro completamente, mudou completamente. Aí a gente foi atrás de uma casa para conseguir alugar. Alugamos uma casinha pequenininha, de 2 quartos e cozinha, já mudamos para aquela casa e as coisas foram acontecendo aos poucos, mas ele não vinha às palestras comigo. Mas sabia que estava indo? Sabia. E continuava bebendo? Não, eu levava ela às palestras. Continuava. Levava às palestras. Quando ela participava das palestras, eu entrava no boteco e bebia. Eu parava o carro bêbado e quando ela voltava, eu estava mais bêbado ainda. Isso foi várias vezes. Você não queria a mudança que você viu que aconteceu com ela? Não, mas aí foi interessante. A mudança foi tanto assim na vida dela que começou a chamar a atenção. Mas algo começou a passar na minha mente que ela estava tendo um caso com alguém. Aí eu olhava assim e falei, puxa vida, uma pessoa que tentou suicídio, que tentou pular do carro, não sei como eu consegui segurar ela. O carro em movimento, ela pulou do carro. E em depressão, e de repente está desse jeito, se arrumando, se cuidando, tal, querendo saber de mim, não briga mais comigo, tal, aquele negócio todo. Não, tem alguma coisa errada. E teve um dia que eu falei com ela, esse dia eu não bebi. Eu fiquei com isso o dia todo na minha cabeça, eu trabalhei com isso. Não, hoje eu vou pegar ela em fraga. Hoje eu descubro o que você está arrumando aí dentro dessa palestra. Hoje é o último dia. Aí eu te abracei, né? Ela me abraçou. Eu fiquei assim, piorou. E eu entrei para poder participar dessa palestra e nunca mais faltei nenhuma. O que aconteceu com você na primeira palestra? É engraçado que quando eu comecei a participar das palestras, a primeira palestra que eu participei foi até muito revoltante.
Porque tudo que ele falava eu não concordava. Ficava resmungando o tempo todo. Eu acho que até atrapalhei as outras pessoas. Mas no final, que ele falava? Aí ele falava sobre agressão, falava sobre a vida sentimental, entendeu? Que eu tinha que mudar, que tinha que fazer isso. Igual ela falou, daí a pessoa está falando para mim. E eu não concordava. Não, isso não funciona bem. Porque ele estava apontando os seus erros e você não queria... Eu não aceitava. Não aceitava. Não. Mas sabia que estava errado. Com certeza. Mas ele nem apontava o erro, porque ele nem conhecia os Jarbas. Falava para várias pessoas. A carapuça foi servindo. Com certeza, com certeza. Cheguei do jeitinho que eu entrei na palestra, eu saí. Mas no final houve um convite especial para a próxima palestra. Eu falei assim, não, eu quero ir mais a fundo, eu quero saber agora, entendeu? E quando nós estávamos participando dessa palestra, eu fiz um acordo com o palestrante. Ele me chamou para conversar e tinha uma pessoa que já estava ajudando ela também. E ele falou comigo o que eu tinha que fazer. Eu falei assim, olha, eu faço tudo isso que você está falando se você me autorizar a não deixar minha bebida, a não deixar de usar as roupas que eu gosto e não deixar de frequentar os lugares que eu frequento. Eu falei assim, tranquilo, pode fazer tudo isso que você está fazendo. Eu só quero você aqui em todas as palestras junto com ela. E um belo dia, já tinha passado vários meses, ele encontrou comigo lá e falou comigo assim, e aí, como é que você está? Eu falei, estou bem, e bebida? Eu não sabia nem a data que eu tinha parado de beber, eu já tinha parado. Como é que é hoje a vida de vocês? O nosso lar é um sossego, é uma paz. Eu digo assim, Jarbas nunca foi romântico, mas para mim não tem romantismo maior do que uma atitude que ele faz todos os dias, que vocês vão até achar engraçado. O Jarbas me dá um cafezinho na cama toda manhã. Precisa falar que me ama? Hoje a gente tem um casamento abençoado, né, meu amor? Com certeza. Hoje a gente tem um casamento abençoado. E como que você conquista um casamento abençoado vindo de um trauma desse do passado? Hoje eu tenho do meu lado um homem íntegro, honesto, trabalhador, que cuida da gente, cuida da nossa casa, cuida das meninas, que me satisfaz. Eu acredito também que... Isso eu não vou falar de mim, não, né? A gente se completa. Mas a gente se completa em todo sentido. Eu posso dizer que as palestras da Terapia do Amor faz parte da vida de vocês? Até hoje. Até hoje. Até hoje. O que vocês continuam aprendendo hoje? Toda quinta-feira a gente está lá. Toda quinta-feira tem uma palavra nova. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira a gente vai lá e participa e pega aquele alimento ali, porque, como diz, todo dia tem uma novidade. Todo dia. A gente acha que a gente já sabe tudo, que a gente está bem. Não, todo dia a gente está lá para poder se fortalecer mais ainda. Olha, eu quero dizer para vocês parabéns. Parabéns porque, diante do convite, vocês tomaram a atitude de vir e hoje a gente está vendo aí a transformação. Muito obrigado pela participação de 28 vocês. anos de casado. Quantos anos? 28. Eu quero que você que está em casa entenda o seguinte. Ela assistiu um programa, uma história, e tomou uma decisão. Por que você não faz isso, hein? Por que você não toma essa decisão também? Você que quer ser feliz, você que já fez de tudo para ser feliz, é o que você vive dizendo. Eu já fiz de tudo para eu ser feliz. Não fez. Você fez de tudo que você sabia fazer, que você viu alguém fazendo. Venha. Ah, mas eu tenho feito várias coisas erradas. Então vem fazendo essas coisas erradas. Não foi o que o Jarbas ouviu? Vem mesmo assim. Porque o que você vai receber aqui, o que você vai ouvir aqui, vai mudar a sua história. Não desista. Abra os seus olhos, procure essa ajuda. Então, a gente faz o convite, de você participar das palestras comigo e com o Cucato na próxima quinta-feira, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. E com a Cris e o Renato, 8 horas da noite. Tem creche para os seus filhos, tem estacionamento e você não paga nada por isso. Endereço: Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Mais uma vez, muito obrigada pelo relato de vocês. O tempo acabou, nós chegamos no final do nosso programa, mas olha o que nós temos preparado para vocês na semana que vem. A história impressionante da cura de uma doença fatal que aconteceu depois que o marido resolveu salvar o casamento. Será que isso é possível? E você vai saber como usar corretamente o arquivo morto no seu relacionamento. Não dá para perder. Então, até lá. Tchau, tchau. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar
Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.